Meia de compressão, aquela meia elástica, melhora mesmo a circulação? Será que qualquer pessoa pode usar ou tem algum risco? E para comprar a meia adequada para você, qual é a compressão adequada? Será que pode comprar sem receita médica? É só chegar na loja e falar assim, ô moço, me dá aquela meiazinha aí ó, que previne trombose, me dá aquela da circulação. Tá tudo bem? Será que tá ok? Ou precisa tomar cuidado, já que usar a meia errada pode prejudicar a circulação? O que fazer então? Como escolher? Que horas usar? Vamos falar sobre isso? Eu sou o Dr. Antônio Casselli, sou médico especialista em cirurgia vascular e angiologia, e se você se interessa por assuntos como má circulação, trombose, embolia, dor, inchaço nas pernas, varizes, se inscreve no canal, toca no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum dos próximos vídeos. Já aproveita para clicar no gostei, porque quando você deixa a sua curtida, o seu joinha, o seu like, nós conseguimos alcançar mais pessoas, levar até elas informação de qualidade e até mesmo salvar vidas contra a má circulação e a trombose. Como de costume, os vídeos que vocês encontram aqui são retirados de dúvidas e perguntas que vocês deixam aí nos comentários. O nosso time selecionou a seguinte para a gente poder responder hoje. As meias de compressão, pode usar sem receita médica para prevenir? Vamos entender como funciona a circulação para você entender como funciona, se a meia realmente funciona e para quais doenças elas são úteis. O coração é o motor do sangue pelo corpo. Você já sabe, se me acompanha aqui, que o coração manda sangue para as pernas através das artérias. O sangue volta das pernas para o coração pelas veias. O coração bate, sangue vai para as pernas pelas artérias, volta pelas veias e fica circulando pelo corpo. Então raciocina comigo, se você tiver um problema nas suas artérias, o coração está bombeando sangue para mandar sangue para as pernas e as artérias estão entupidas. Se você coloca uma meia elástica e aperta aquela artéria que já está entupida, o que vai acontecer? Vai piorar ainda mais a sua circulação. Então pessoas que têm doenças arteriais só devem usar meia elástica com supervisão médica. A gente precisa medir a pressão na sua perna, a pressão no seu braço, fazer um índice chamado índice tornozelo braquial, ITB. Se esse índice for menor do que 0,7, ou seja, a circulação nas suas pernas está mais fraca do que no braço, provavelmente a meia está contraindicada para você, sob risco de piorar uma doença arterial. Então a primeira coisa que você tem que entender é que para usar a meia você precisa ser examinado por um médico antes para a gente saber se a sua circulação arterial está boa. Aí você deve estar perguntando assim, mas Antônio, então para que serve a meia na circulação? Serve para ajudar o funcionamento venoso. O nosso sangue, ninguém nunca te falou que o coração puxa esse sangue de volta das pernas. Então o sangue que chegou até as pernas precisa retornar para o coração. Grande parte do dia a gente passa sentado ou em pé, então a gravidade está jogando contra o retorno do sangue nas veias da perna. Por isso que a gente tem um mecanismo que é chamado de nosso segundo coração, ou bomba de panturrilha, ou coração das suas pernas, que é o quê? Um conjunto de grupamentos de músculos que tem na sua panturrilha, formado pelos músculos gastrocnêmio medial, gastrocnêmio lateral, músculos soleares, que vão o quê? Apertar as veias da sua perna toda vez que você caminha, que você faz esse movimento com os pés, você mexe a panturrilha, os músculos contraem e relaxam, bombeando sangue. Então mais de 90% da circulação das veias da perna depende desse mecanismo, que esse mecanismo também pode ser chamado de bomba de panturrilha, é por isso. E é nesse contexto que as meias de compressão vêm auxiliar. Elas dão mais, um material elástico das meias de compressão, isso aqui é energia elástica. Toda vez que eu estico esse material, a força elástica faz com que ele volte. Então essa energia elástica do material ela é transferida para o seu segundo coração, para que a cada movimento que você faça, seus músculos tenham mais força para bombear o sangue, ou seja, para melhorar a circulação nas veias da perna. Então é para isso que servem as meias de compressão, para auxiliar o retorno venoso, impedir com que o sangue acumule nas suas pernas e que você evite uma trombose e até mesmo uma embolia. A meia, então, ela deve ser prescrita para você o tamanho, a altura e a compressão corretas. O tamanho vai ser medido na sua perna. Por exemplo, se você tem uma perna com trombose, a gente vai medir a perna que está boa para saber o tamanho certo para você, já que a que tem trombose, ela na verdade está inchada em decorrência da doença.
Se você tem varizes, vai medir o tamanho das suas pernas, preferencialmente de dia, porque no final do dia a perna está um pouco maior, e assim como uma roupa vai ser P de pequeno, M de médio, G de grande. Então a primeira coisa, que é o tamanho da meia, vai ser aferir as medidas da sua perna. Medida da panturrilha, medida da coxa, dependendo da altura que a gente vai usar. Feito isso, qual que é o primeiro erro aí? Tamanho errado. Se você coloca uma blusa folgada demais, fica feio, não é verdade? Só que a meia folgada demais não vai dar a compressão que você precisa, não vai te ajudar. Se você usa uma meia, uma blusa, por exemplo, pequena demais, não fica estranho, te apertando, desconfortável? Mesma coisa a meia. Se você usar uma meia apertada demais, ela pode inclusive garrotear, prender a sua circulação. Então precisa saber o que? O tamanho certo, tirar as medidas corretamente. Esse é um dos erros de você comprar a meia por conta própria sem prescrição médica. Tamanho errado, vai ficar ou pequena demais ou grande demais. Grande demais não faz efeito nenhum, pequena demais pode até prejudicar a sua circulação. Outra coisa que você precisa saber é a compressão. A compressão vai ser qual? Leve, média, alta. Primeira coisa que não é nem ideal a gente falar esses negócios de leve, média e alto. O ideal é falar o número da compressão. É como se fosse a dose do remédio. A leve compressão é de 10 a 20 milímetros de mercúrio. Média compressão de 20 a 30 milímetros de mercúrio. Alta compressão de 30 a 40 milímetros de mercúrio. Que é o quê? É a quantidade de força que ela faz na sua perna. Então a leve normalmente a gente usa só para prevenção. A média a gente usa para pessoas que têm varizes, para pessoas que têm trombose, e a alta a gente usa para pessoas que têm trombose também, síndrome pós-trombótica e até mesmo para doenças linfáticas. Essa decisão também cabe ao médico. Por quê? Porque a gente precisa saber qual o problema que você tem, qual o grau, né, a intensidade da doença que você tem para saber de qual que você se beneficia. É só uma prevenção? Talvez a leve pode ser adequada. Não, a pessoa tem um comprometimento severo da circulação, nós vamos precisar às vezes de doses mais fortes. Então isso é a compressão. Então a gente falou do tamanho da compressão e faltou falar da altura da meia. Você vai colocá-la até o joelho ou até a coxa? Até o joelho é a 3/4, até a coxa é a 7/8. E existe ainda a meia calça, que vai até próximo da barriga. Então qual a altura ideal para você? Não sei, vai depender de qual problema de circulação você tem. Você tem um coágulo sanguíneo na panturrilha? Talvez a 3/4 é suficiente, mas e se você tem uma safena com refluxo até na coxa? Você vai colocar só na metade da perna e vai largar o refluxo da coxa sem compressão? Então a gente precisa examinar a pessoa, saber a extensão do problema, se o problema está só na coxa, está só na panturrilha, se está na coxa e na panturrilha, se é um problema mais severo, eu preciso de compressões maiores, se a pessoa tem uma doença arterial. Então tudo isso é fundamental para saber o tamanho, a compressão e a altura da meia certa para você, para poder te ajudar na sua circulação. E além das meias, existem vários outros dispositivos, como bandagens, faixas compressivas, canelitos, polainas, ataduras, diversos outros dispositivos compressivos que talvez possam ser mais adequados para o seu caso. Então, não recomendamos usar meia sem receita médica. Aqui no canal a gente recomenda fortemente que você procure auxílio de um profissional, porque circulação é coisa séria. Se você usar a meia errada, pode inclusive prejudicar a sua circulação. Além de várias outras orientações que você precisa receber, como qual horário de calçar. Não é à noite para dormir, é no período do dia que você está mais ativo, então principalmente durante o dia. O horário certo para você colocar, ideal pela manhã, ficar aí de 8 a 12 horas com a meia. Então colocou 7, 8 horas da manhã, tenta ficar com ela até 5, 6, 7 da tarde. Se você não colocou ao acordar, tá tudo bem, repousa lá por cerca de 5 minutinhos, levanta um pouquinho a perna e coloca mesmo assim a meia boa, a meia na perna e não a meia na gaveta. Então existem várias outras recomendações que você precisa receber, além de precisar de um profissional médico para te orientar qual a meia correta. Por quê? Usou a meia errada, ou ela não vai fazer efeito nenhum, ou pode até mesmo prejudicar a sua circulação. Então não compre meias de compressão sem orientação médica, e sim, elas previnem a má circulação, combatem doenças venosas como trombose, como varizes, previne contra a embolia,
contanto que você use da forma correta e a meia correta também, aquela mais adequada para o seu caso. Se você quer um pouco mais, quer entender mais detalhes sobre como conseguir uma meia correta, quer entender outras ferramentas para poder cuidar das suas veias, proteger a sua circulação, vou te fazer um convite para ir na descrição desse vídeo, clicar no link para conhecer o protocolo antitrombose. Lá a gente vai te dar um plano de ação passo a passo para poder proteger as suas veias, cuidar da forma correta da sua circulação, diminuir o seu risco de ser surpreendido por uma trombose, uma embolia, enfim. Lá a gente vai te ajudar a cuidar de verdade da sua saúde cardiovascular. Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e clicar no gostei, deixar o seu joinha se você aprendeu algo importante, gostou desse vídeo. E eu quero te conhecer melhor, deixa para mim o seu nome, de qual cidade você está falando, coloca para mim aí nos comentários, né, de onde você fala, a sua cidade, a sua dúvida, a sua pergunta pode ser a próxima a ser escolhida aqui. E eu quero entender o que está passando aí do outro lado, deixa para mim sugestão para os próximos vídeos, dicas do que você quer encontrar por aqui para a gente trazer um conteúdo cada vez melhor. Espero no próximo vídeo, até lá!